Você já viu aquelas pessoas que se mutilam? Muitos adolescentes que pegam e se mutilam. Aquela pessoa, Lígia, stop. Eu vinha tentando falar com uma pessoa, uma jovem, de uma outra cidade, não vou dizer o estado, o nome nem nada. Mas tanto tempo mandava mensagem. O quadro é triste. É doloroso. Eu estava aqui orando e ela, pela primeira vez, me liga. Acho que era quase 2 horas da manhã. Ela liga e faz o vídeo chamada. E estava tudo escuro. Tudo escuro. Mas a claridade da tela do celular via que brilhava o rosto todinho. Porque essa mulher tinha pinça em tudo que você possa imaginar. E aí ela pega o celular, ela bota no corpo dela e a perna, os cortes e o sangue jorrando pela perna e jorrando pelo chão. E eu tentava falar com ela em silêncio. E ela se mutilando ao vivo. O corpo não tem mais lugar de cortar. E aí, com muita luta ali, graças a Deus eu consegui conversar com ela. Ela me disse o seguinte: pastor, eu já estou 4, 5 dias sem conseguir dormir, sem pregar os olhos. Mas eu ouço uma voz. E a voz diz: ei, mutile-se, corta-se. E ela pega estilete, pega lá, eu sei, coisas cortantes lá, e na hora que ela começa a cortar, que o sangue, a primeira gota de sangue que sai, ela sente alívio. Não dói, pastor. E depois que eu me mutilo todo, depois que eu me corto todo, depois que o sangue jorra pelo chão, aí eu durmo, pastor, o dia todo. Dá aquela sensação de paz. E quando eu acordo, pastor, que eu me viro, as dores comem no centro, porque está tudo cortado. Mas no momento, não sente dor. Como explica isso a medicina? A psicologia, a psiquiatria, vai dar nomes. Esta é a maior realidade que nós vivemos, igreja. O versículo 6. 5. E anda sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. A prática da mutilação já vem de lá da época. Como naquela época não tinha estilete, mas tinha pedra, ponta aguda, como se fosse um estilete, e cortava. Por que cortar? Porque sangue, vocês vão entender agora. Você sabe que os piores trabalhos de bruxaria que os bruxos fazem são trabalhos com sangue. Trabalho à meia-noite, trabalho em porta de cemitério, trabalho em cemitério, trabalho com animais, essas coisas. Mas por que pede animais? Porque eu vi com meus olhos. Eu não vou dizer onde, nem quando, mas eu vi uma criança participando de um ritual, onde cortava a cabeça da galinha, do galo preto, e o galo se batendo e o sangue banhando a criança, porque acreditava eles que esses rituais eram a limpeza. Igreja, cada gota de sangue de um animal que é jorrado na terra, sangue representa vida. Esta vida, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser cobrada de alguém da família. Seja de tiro, de acidente, de uma grande enfermidade, ou de uma hora para outra que a pessoa dá aquela decaída ali numa enfermidade.
e morte repentina, de dor e sofrimento. Porque sangue foi jorrado. E este sangue vai ser cobrado. A conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, toda vez que aquele homem se cortava, era sangue. O sangue dele que jorrava. No mundo espiritual, simboliza vida, pactos, alimentos. O sangue é vida. Como Satanás, ele não pode beber sangue, porque ele é um ser espiritual. Mas o sangue do mundo espiritual, tanto significa vida. É por isso que eles pedem sangue. E quanto mais sangue, mais pacto. Mas hoje ou amanhã, sangue humano na família vai ser derramado. Como uma forma de cobrança. Este homem estava se cortando. A prática da mutilação já vem desde essas épocas remotas. Creio que aquele homem, possesso com 2.000 demônios no corpo, na hora que ele cortava o corpo, ele não sentia dor, porque estava manifestado. E a Bíblia diz no 6: e quando viu Jesus ao longe, correu, que na verdade esse adorador é que se curvou e reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz, Filipenses 2:9, que o nome do Senhor é o nome sobre todos os nomes, que se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Igreja, até as miríades de anjos, seja anjos serafins, querubins, anjo Miguel, anjo arcanjo, anjo protetor, todos eles agora se curva e diz: santo, 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 santo. Só ele é santo e é digno de louvor e adoração. Esse é o Deus que nós cremos. Mesmo um ser humano que não dobre em vida o seu joelho, mas no dia do juízo final terão que dobrar o joelho e reconhecer que Jesus é Senhor. Todos os demônios, eles reconhecem que o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Na hora que aqueles 2.000 demônios incorporados e condicionados dentro de um corpo que vai até Jesus, ele não foi para pegar Jesus, para rasgar Jesus, ele se curva. Só o Senhor é santo. Imagina que em outras palavras, nós somos derrotados. Ai, se todos os crentes entendessem o que é este nome dentro de você. Esse Deus dentro de você. O Espírito Santo dentro de você. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus ali no Rio Jordão. O mesmo Espírito Santo que quando Jesus ascendeu os céus, enviou os discípulos. É o mesmo Espírito Santo que veio sobre nós quando aceitamos Jesus. Ele se curva. E tem que se curvar diante do seu Deus, que você crê. Não é você que tem que se curvar diante dos problemas. É os problemas que tem que se curvar diante de você. Não é você que tem que fugir, são eles. Não é você que tem que sair de casa, são eles. Ai, se a igreja entendesse isso, não sofreria tanto, mesmo dentro da igreja. Eles reconheceram e reconhecem. Desde o dia que ele foi expulso, eles sabem que tem que se curvar diante deste nome. Agora, pastor, por que eles não se curvam hoje diante de determinados crentes?
Mesmo você falando o nome de Jesus, e eu quero dizer, amada igreja, o fator da palavra Jesus não funciona na boca de todos. Eu vou te explicar por quê. O nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Por que que não funciona na boca de todos? Por quê? Jesus, porque não causa impacto nas trevas. Demônio em nome de Jesus, porque ele ri e zomba. Não é a palavra Jesus? Quando nós vimos lá no livro de Atos, capítulo 19, os filhos de um sacerdote chamado Cefas viu Paulo expulsando demônios. Disse: nós somos filhos de sacerdote. Nós somos filhos de sacerdote, observador da lei, religioso. Em outras palavras, nasci na igreja, sou filho de pastor, eu posso fazer o que Paulo fez. 7 homens, filho de Seiva, e tem um cabra endemoniado, e eles, os 7 filhos dos sacerdotes, foram lá e dizem: em nome do Deus que Paulo prega, ou em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo olha para eles e diz assim: eu sei quem é esse Jesus. Olha, respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus. Ele conhece a quem? E bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Eu já falei isso aqui. Na hora que alguém, seja crente ou não crente, que sai da sua boca a palavra Jesus, eu imagino que as trevas, este nome, esta palavra ecoa nas trevas. E quando este nome ecoa nas trevas, a primeira coisa que os demônios vêm verificar é a fonte que produziu a palavra Jesus. Se a fonte, ela é oriunda do espírito do homem, automaticamente tem retaliações. A Bíblia diz que não useis o nome do Senhor em vão. Mas quando ele observa que a fonte, de onde veio este nome, a fonte é o Espírito Santo, no espírito de uma pessoa que está produzindo Jesus, aí ele tem que tremer, porque a fonte é o Espírito Santo. A fonte não é o espírito humano. Por isso, leve a sério este nome de Jesus. Não brinque, não zombe com este nome. Não faz deste nome o nome de qualquer pessoa, igreja. É um nome que tem que ter reverência. Um nome que os anjos se dobram. Por que usa este nome indevidamente? Use todas as vezes que você quiser, use, mas use com reverência, com autoridade, igreja. Leve a sério este nome. Aqueles demônios se curvam diante do Senhor, porque tem que se curvar mesmo. Hebreus 13:8 diz que o nome do Senhor, o nome é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O nome de Jesus não envelheceu, não perdeu a validade. É nós que perdemos a validade. Não temos reverência com esse nome. E o versículo 7: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele sabia que ali não era a hora dele ser lançado dentro do Gêena, das trevas. Não era o tempo ainda.
Senhor, não me atormente antes do tempo. Ele sabe que o tempo dele vai chegar. Um dia nós, como igreja do Senhor, nós veremos com os nossos olhos toda a terça parte dos anjos sendo lançada dentro do Geena. A igreja vai estar presente. Veremos Satanás com todos os seus demônios sendo lançado dentro do Geena, dentro do Tártaro. Ele tem consciência disso. Esta palavra inferno, se o diabo pudesse pegar os seus dedos malditos, sujos, colocar dentro dos seus ouvidos e não ouvir essa palavra inferno, Tártaro, porque ele sabe que foi feito para ele, que Deus não fez o homem para ir para o inferno, e Deus não fez o inferno para o homem. Deus fez o inferno como punição para Lúcifer e todos os seus demônios. Mas aquele que esqueceram de Deus terá o mesmo seguimento. E ele diz, olha agora, igreja, versículo 8, porque dizia, olha o que diz, sai-te deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião, é o meu nome, porque somos muitos. Um diálogo entre Jesus e os demônios. Qual é o teu nome? Legiões. Porque somos o quê? Assim como o Senhor, a honra e a glória é para Ele, o diabo quer hoje honra e glória para Ele. Ou não? Assim como Deus tem os seus anjos, o diabo tem os seus anjos malditos. E todos eles querem ser adorados. É como se ele sai distribuindo as nomenclaturas para cada um demônio desses. Como todos se sabem. E a gente está brincando. A gente acha que isso é uma ficção, que isso não existe. Qual o teu nome? Legião. Porque somos muitos. Jesus estava no território que os demônios tinham domínio. Mas ele tinha domínio enquanto não chegou alguém que dominasse o território. Talvez a tua família. Demônios têm escolhido a tua família como um território para ter um domínio sobre ela em sofrimento. Mas enquanto você não reconhecer que você é autoridade, e quando você chega nesse território, o domínio não é mais do diabo, é seu. Porque a Bíblia diz, aonde pisar a planta dos seus pés será o quê? Até onde nós iremos entender isso, compreender isso? Que você é a autoridade do Senhor. Versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para aquela província. Aqui está os demônios territoriais. Olha a preocupação dele, hein? Jesus, não nos mande para uma outra o quê? Província. Ele antes pediu, não me atormente antes do tempo. Em outras palavras, não me lance agora no Tártaro, não está a hora. A minha hora vai chegar. E eu vou ser lançado lá. Mas não é a hora não, Jesus. Mas também não me mande para outro quê? Província. Lugares, região. Os demônios territoriais, cada um deles tem um território que eles comandam. E aquelas entidades malignas, para atuar nesse território dos próprios demônios, eles estão subordinados a autoridades. As autoridades porque são patentes. Patente porque está escrito lá em Efésios 6:10. Principado, potestade, dominadores. Paulo dá a patente das trevas. Não me mande em outro território. Você se lembra quando os anjos do Senhor foi lá até Deus, Satanás foi no meio. E o Senhor disse, de onde vieste, Satanás? De rodear o quê? A terra e passear. Isso já é um outro território. São outras patentes.
que escolhe nações, países, estados, lugares. E talvez a nossa família um dia foi escolhido e marcado como território dessas potestades. E a nossa família mergulhada, presa em tanto sofrimento, em tanta maldição, maldições hereditárias. E nós levamos isso como se isso é normal. Demônios territoriais que estão dando ordem e comandando a nossa família. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que não oram pelos seus familiares é pior do que um descrente, pior do que o incrédulo. Eu e a minha casa serviremos a quem? Porque a promessa de Deus é através de você. Deus chamou você, Deus não chamou outra pessoa, primeiro foi você, para que quebre esta maldição na família. E aí vocês não oram pela família, ore pela tua família. Vocês estão aqui hoje, igreja, porque alguém orou por você, alguém pagou um preço, alguém jejuou, alguém foi às madrugadas, alguém estava clamando porque você nem sabia. A misericórdia de Deus foi tão grande que ouviu aquele clamor e foi lá à igreja e nos resgatou pela sua misericórdia. Ore pela família. Satanás, esse território que manda sou eu. Tu vai ter que pegar tuas trouxas e cair fora da minha família. A minha briga não é com a minha família, é contra vocês que está por trás da minha família. Porque você passou todo um tempo, toda uma vida tentando mudar a tua família, e até hoje você não conseguiu mudar e não vai conseguir mudar. Enquanto você não entender e compreender que você tem que lutar com quem está por trás da sua família. Não nos mande para uma outra província. E andava ali pastando no monte um grande manada de porcos. Naquele momento que Jesus estava ali operando aquela libertação, porque Jesus foi arrancar, havia um trono, o Satanás, o diabo, estabeleceu um trono daquele homem, e para que o reino de Deus chegasse naquele homem, um outro reino precisava ser quebrado. Entendeu agora? Porque não pode estabelecer o reino de Deus em cima de reino de trevas. Primeiro esse reino de trevas tem que ser o quê? Arrancado, para que o outro reino de Deus seja o quê? Implantado. A questão é, como quebrar este reino? Olha a dificuldade que nós temos de entender e compreender. Há um reino que você precisa quebrar. E você não chega neste reino sem a luz da palavra de Deus. Terá que vir um outro mais forte do que aquele que comanda esse reino das trevas. Porque você é luz, e a luz começa a dissipar as trevas. E quando a luz que há sobre você começa a dissipar as trevas, começa um combate. É por isso que demônios que estão no corpo, amada igreja, eles começam a reclamar. É exatamente a pessoa que estão manifestada ali. Não é mais a pessoa. Ali são demônios que estavam naquele corpo, lutando. O corpo é meu, eu não quero sair daqui. Não me arranque, não me lance fora daqui. É por isso que acontecem as manifestações. Há um reino implantado, precisando ser o quê? Quebrado. E só quem pode quebrar é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas praticante. Falar de Jesus todo mundo fala. Agora viver esse Jesus que você prega é uma outra questão. Por isso que os demônios não levam em conta. Há tantos e tantos crentes que estão pregando, que estão louvando em nome de Jesus, mas uma vida totalmente desalinhada com Deus. A coisa é séria. Este mundo, esta dimensão espiritual, para que você possa entender e compreender, só à luz da Bíblia, só se quebrando, oração, jejuns, alinhamento com Deus, santificação, busca. O corpo está ali cansado, os olhos estão cansados, mas você está ali buscando o Senhor, você está se aproximando. A Bíblia diz: voltai para mim, eu voltarei para vós. O momento que você se volta para Deus, Deus se volta para você, e a consequência disso é a autoridade e a luz do Senhor brilhar sobre a tua vida. Você passa a sentir a dor das pessoas,
como o Senhor sente a nossa dor, você passa a sentir a dor das pessoas. Você se coloca no lugar das pessoas. A alegria da salvação que está dentro de você. Você quer transcender para as pessoas. Os porcos iam passando. Quando o diabo olha, 2.000 porcos. Não é 20 porcos, 200 porcos. É 2.000 porcos. Exatamente a quantidade de demônio que estava acontecendo dentro daquele corpo. Como ele não podia matar aquele corpo humano, porque estava ali já a presença de Deus no controle. Ele já não tinha mais controle dos demônios. Jesus agora tinha o controle do território. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000. Afogaram-se no mar. O que aconteceu com os porcos? Morreu o quê? Quem conduziu os porcos ao mar para morrer afogado? Pastor, porcos, animais, demônio entrou dentro dos animais. Sim, são corpos, mas para eles não tem interesse, porque porcos, animais, não têm raciocínio. Eles não se interessam muito. Ele pode adentrar um porco, um animal, o cachorro, matar de raiva, de tanta coisa. E a medicina diz que simplesmente é a raiva. Mataram. Porque eles precisam de um corpo. Eles precisariam cumprir uma missão, a missão de morte. Como não podia matar aquele homem, mas matou os 2.000 porcos. A coisa mais séria se possa imaginar. Eles estão em busca de corpos. Se são espírito de enfermidade, eles precisam de um corpo para se materializar. Se é espírito de loucura, ele precisa de uma mente para ter o domínio e deixar as pessoas loucas. E vocês não entendem isso? Eu sei que vocês entendem isso. Quando ele olha para um ser humano, ele não vê como ser humano. Ele vê nós como uma casa. Por isso que a Bíblia diz: quando o espírito imundo sai de um corpo, de lugares áridos, procurando repouso e não encontrando, eu voltarei para a minha casa. Eu quero dizer que o teu corpo é templo do Espírito Santo e não de demônios. Não aceite que o seu corpo habite demônios. Ou vocês clamam: Senhor, o meu corpo não é templo de demônio. Eu não aceito isso. Vocês mesmo começam a orar sobre vocês mesmo com intensidade. Vocês começam a abrir a tua boca, estender as tuas mãos, dizer: eu não aceito, Senhor. Meu corpo é templo do Senhor. O Espírito Santo, o que é que está errado de mim? Me mostra. Eu vou trilhar caminho de santificação. E vocês vão ver Deus na sua vida. E não mais demônio agindo nos seus corpos. Se eu pudesse, eu não via ninguém manifestado. Porque é doloroso. Mas a minha alegria é quando eu vejo as pessoas libertas.